vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 9 ao verso 20. Apocalipse, capítulo 1, 9 a 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingida à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de tratar hoje com vocês como a igreja pode enfrentar dias difíceis e transformá-los em triunfo. O livro de Apocalipse é certamente o livro mais extraordinário, sublime e glorioso, porque ele aponta para a vitória final de Cristo e da sua igreja. Quando João escreve este livro, já no final do 1º século, a igreja vivia os seus dias mais difíceis, mais dolorosos. Quando João escreve este livro, os demais apóstolos já estavam todos mortos, martirizados, de forma cruel. Quando João escreve este livro, os crentes estavam sendo queimados vivos, crucificados, jogados às feras. Era um tempo de muita dor, de muita lágrima, de muito sofrimento. E essa perseguição iria prosseguir por mais de 200 anos. Os crentes sendo perseguidos, sendo caçados, os crentes tendo que se refugiar em cavernas, nos antros da terra, para sobreviverem. Quem olhasse esse cenário num panorama puramente político, diria que a igreja não sobreviveria. Quem olhasse esse quadro apenas na perspectiva humana, a igreja estaria coberta de cinzas, rendida por completo a um cenário desesperador. Porém, o nosso Deus transforma tragédias em triunfo.
O nosso Deus transforma desertos em pomares. O nosso Deus transforma morte em vida. E eu gostaria que olhássemos agora como a igreja transforma esse cenário de tragédia num verdadeiro triunfo. E a primeira coisa que precisamos compreender, porque Deus transforma tragédias em triunfo, é que Deus, na hora mais crítica da história, Ele abre para nós a porta da esperança. Se você notar comigo no capítulo 1, versículo 9, João está ali porque o imperador Domiciano, que assume o governo no ano 81, que é chamado de um Nero redivivo, o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, depois que todos os demais apóstolos já estavam martirizados, João, já na velhice, é deportado para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal, uma ilha vulcânica do mar Egeu, lugar de trabalhos forçados. Certamente, Domiciano toma essa atitude de mandar João para aquela ilha, para calar a voz do último apóstolo, para fechar para ele todas as portas da terra. Mas quando João escreve, ele não diz que ele foi enviado para ali como um homem que está sentenciado a uma prisão, a uma pena de morte. Mas ele vai escrever no versículo 9: achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. O que João está dizendo é que a igreja se recusa a crer que os homens estão no controle. A igreja se recusa a crer que os homens poderosos têm as rédeas da história nas suas mãos. João se recusa a crer que o imperador Domiciano é quem está no controle da situação. Ele entende que, embora tenha sido mandada para esta ilha por uma ordem do imperador romano, mas ele está ali, diz ele, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Ainda que os homens persigam a igreja, ainda que os homens tentam matar e sufocar a igreja, Deus é quem está no controle, e os planos de Deus não podem ser frustrados. E por isso eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu estou aqui porque esse cenário foi estabelecido por Deus e não pelos homens. Eu estou aqui por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. É muito importante entender que é nesse cenário, quando todas as portas estavam fechadas para João na terra, é que ele escuta uma voz, no capítulo 4, verso 1, sobe para aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Meus irmãos, Deus está no trono, Deus reina. A história da humanidade, a história da igreja, a sua história, a minha história, está nas mãos daquele que está sentado no trono. Esta é a primeira verdade que eu preciso compreender para que tragédia se transforme em triunfo. É saber que Deus não é pego de surpresa. É saber que Deus não está em apuros. É saber que Deus não está esfregando as mãos lá no céu, sem saber o que fazer diante das circunstâncias adversas da terra. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus não pode ser frustrado. E é o plano de Deus que se cumprirá para a glória do seu próprio nome. Na nossa história, na nossa vida, na história da igreja. A segunda coisa que eu destaco, irmãos, é que nós podemos transformar tragédias em triunfo, compreendendo que o Rei da Glória, o soberano Senhor, vencedor da morte, está no nosso meio. Irmãos, a igreja não está sozinha. A igreja não caminha sozinha. O Cristo vencedor está no meio dela. E diz a Bíblia que era um domingo quando João está nesta ilha e ele escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. E quando ele vai contemplar aquele que está no meio da igreja, ele não contempla mais aquele Cristo que ele conhecia, com quem conviveu, com quem caminhou,
Com quem se reuniu tantas vezes? Com quem recebeu tantas instruções? O Cristo que ele vê agora não é mais aquele Cristo da última semana dramática que ele viveu na terra, sendo perseguido, sendo vilipendiado, sendo ultrajado. O Cristo que ele vê agora não é aquele que estava chorando no Getsêmani, suando sangue. O Cristo que ele vê agora não é aquele que estava sendo cuspido e esbordoado no sinédrio judaico. O Cristo que ele vê agora não é o Cristo surrado e espancado do pretório romano. O Cristo que ele vê agora não é aquele que caminha tropegamente pelas apinhadas ruas de Jerusalém sobre o lenho maldito. O Cristo que ele vê agora não é o Cristo que está dependurado naquele leito vertical da morte. O Cristo que ele vê agora é o Cristo vitorioso. Seus cabelos são brancos como a neve, suas mãos sustentam a igreja, os seus pés não estão mais esmagados, mas são como bronze polido, as suas mãos não estão mais cravadas no lenho, mas são mãos onipotentes, a sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas, os seus olhos não estão mais inchados de sangue, mas são como fogo, como chamas de fogo, o seu rosto não está desfigurado, mas é como brilha o sol, como brilha no seu fulgor e na sua plenitude. Diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, embora fosse o discípulo mais próximo dele, que inclinou a sua cabeça no peito dele, na mesa lá da Páscoa, cai como morto aos seus pés. E quando João cai como morto aos seus pés, o Cristo da glória põe a mão direita sobre ele e diz: ô João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos amados, saber que Cristo venceu a morte, que Cristo ressuscitou, que Cristo assentou-se à destra da majestade, que Ele está no trono e que Ele espiritualmente está no meio da sua igreja, é algo que deve encher o nosso coração de ânimo, de esperança e de alegria. As tragédias são transformadas em triunfo. Mas notem vocês, em terceiro lugar, que a igreja pode transformar tragédia em triunfo quando ela compreende que o Cristo que está entre nós, e está escrito no versículo 13, e no meio dos candeeiros eu vi um semelhante a filho do homem. Mas está escrito no capítulo 2, versículo 1, que diz que ele não só está presente no meio, mas ele anda no meio dos 7 candeeiros. Isto é algo sublime, porque eu preciso dizer a você nesta manhã que Jesus está aqui. É porque Ele está aqui que nós estamos aqui. Isso não é uma mera reunião religiosa. Nós não estamos aqui porque é um mero costume nosso no domingo ir à igreja, ouvir a igreja. Nós não estamos aqui porque fomos ensinados desde a infância, alguns de nós, que é importante estar na casa de Deus. Nós não estamos aqui apenas porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós viemos aqui para um grande encontro, o encontro com o Deus da glória, o encontro com aquele que é o Alfa e o Ômega, o encontro com aquele que é a ressurreição e a vida, o encontro com aquele que é o pão da vida, a luz do mundo, o encontro com aquele que é o pastor da igreja, a ressurreição e a vida, o encontro com aquele que é o Rei da glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus da nossa vida. Ele está aqui, Ele está presente. E na medida que Ele está presente, eu destaco algumas coisas. Primeiro, Ele está presente como remédio para os males que a igreja ainda enfrenta. Se não, vejamos, irmãos. Vejam vocês que para a igreja que estava se esfriando, que era a igreja de Éfeso, abandonou o primeiro amor, Jesus se apresenta a esta igreja no capítulo 2, versículo 1, dizendo o seguinte: olha, eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quer dizer para você que hoje talvez esteja frio na fé, desanimado. Você vem esporadicamente à igreja, você vem lá uma vez ou outra na igreja. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje como remédio para esta frieza. Ele pode aquecer o seu coração. Ele está presente aqui. E Ele está presente aqui para fortalecer sua fé.
Ele tem a sua vida nas suas mãos, e Ele é poderoso para restaurar o fervor no seu coração. Para uma igreja que estava enfrentando perseguição, que é a igreja de Esmirna, olha o que ele vai dizer no capítulo 2, versículo 8. Estas coisas diz o primeiro e o último, e eu estive morto, mas aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Sabe o que ele está dizendo para uma igreja que está enfrentando um martírio? A igreja que está sofrendo a morte, está dizendo, não precisa temer não, porque eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, a morte não me vence, a morte foi vencida por mim, e se você crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Você não precisa ter medo do sofrimento, você não precisa ter medo da morte, porque eu venci a morte, e eu sou a ressurreição e a vida. Talvez você esteja com medo de morrer, com medo de ficar doente, com medo de ser infectado, com medo de ir para o hospital, com medo de ser entubado, com medo de enfrentar a eternidade, pois Jesus está aqui dizendo, você não precisa ter medo, porque eu já venci a morte. Mas olha para mim, olha por favor, para uma igreja que estava enfrentando, irmãos, o drama da heresia, que é a igreja de Pérgamo. O que ele vai dizer para essa igreja? Olha o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Preste atenção nisso. É a espada que dá vida e a espada que condena. É a espada que traz salvação para o arrependido e a espada que traz juízo e condenação para aquele que não se arrepende. Talvez você que esteja aqui hoje, num dado momento da sua vida, você se envolveu com novas doutrinas, com doutrinas estranhas, com heresias perniciosas, com práticas religiosas que desagradavam a Deus, pois Jesus está aqui hoje, como aquele que tem a espada de 2 gumes, para que você se arrependa, para que você se volte para Deus, e ao se voltar para Deus, você receba dele perdão, redenção e vida eterna. Para a igreja de Tiatira, que era uma igreja que estava se rendendo à imoralidade, seguindo a doutrina de Jezabel, levando o povo a uma vida imoral, de prostituição, de impureza, de lascívia. Olha como Jesus se apresenta como remédio a esta igreja, por gentileza, veja aí capítulo 2, versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Sabe o que ele está dizendo? Aquilo que você faz escondido, aquilo que você faz com a luz apagada, aquilo que você faz com a porta fechada, aquilo que você faz longe dos holofotes para ninguém ver, pois Jesus está aqui como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele a todo sonda, e ele é aquele para quem não se arrepende, tem os pés de bronze polido para o juízo, para esmagar aqueles que não se arrependem e não creem. Ele é a solução. É hora de você abandonar o pecado, é hora de você abandonar a impureza, é hora de você abandonar aquelas práticas que você tem e que tantas vezes você guarda no secreto do seu coração, pois Jesus está aqui como aquele que está dizendo, eu conheço, eu vejo, eu sei, e se arrependa para que você não enfrente o juízo que virá. Mas para uma igreja que tinha presunção de ser uma igreja avivada, tem nome que vive, a igreja de Sardes. Olha como Jesus se apresenta a essa igreja, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sabe o que ele está dizendo? Que ele tem os 7 Espíritos de Deus, ele tem a plenitude do Espírito Santo. Para uma igreja que está apática, para uma igreja que está apenas viva nominalmente, mas morta espiritualmente, Jesus está dizendo o seguinte, eu tenho os 7 Espíritos, eu posso reavivar essa igreja, eu posso trazer vida para essa igreja, eu posso dar alento para essa igreja, eu posso tirar você apenas da nomenclatura de vida espiritual e dar para você uma vida abundante e plena, porque eu sou a própria vida. Para uma igreja que enfrentava a fraqueza, a igreja de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força. Olha como Jesus se apresenta como remédio para esta igreja. No capítulo 3, versículo 7, ele diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Deixa eu lhe dizer, talvez você sinta um crente fraco. Talvez você diga, pastor, eu tenho tão pouca força, eu não posso fazer nada na igreja, eu sei muito pouco, minha força é tão pequena, eu sou tão frágilzinho,
Eu quero dizer que Jesus está aqui dizendo para você: pois é, eu estou aqui e eu tenho a chave de Davi, eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. O que é importante é você colocar a sua vida nas mãos deste Jesus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que abre as portas e quando Ele abre ninguém pode fechar, e que fecha as portas e quando Ele fecha ninguém pode abrir. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Então coloque a sua fraqueza nas mãos dEle e Ele fará maravilhas na sua vida e através da sua vida. Mas para a igreja apática de Laodiceia, uma igreja morna, olha o que Jesus diz para essa igreja, no capítulo 3, verso 14: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu sou a última palavra de Deus para você. O que eu prometo eu cumpro. E tem mais, eu sou o princípio da criação de Deus, porque tudo que existe eu trouxe à existência. E se do nada eu criei o universo, eu posso agora reavivar, trazer um novo fervor ao seu coração. Jesus está aqui hoje, irmãos, e Ele é o remédio para a igreja presbiteriana de Pinheiros. Ele está aqui hoje e Ele é o remédio para o seu coração, Ele é o remédio para a sua vida, Ele é o remédio para a sua família. Mas notem, o Senhor Jesus está aqui e Ele vai dizer, ao andar no meio das igrejas, investigar as igrejas, que Ele conhece a igreja. Eu não conheço você, você não conhece a mim, eu não me conheço. Até o conhecimento que eu tenho de mim mesmo é um conhecimento parcial. Porém, Jesus está aqui e Ele conhece. Para 5 igrejas, Ele disse: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Pois Jesus está aqui dizendo para você e para mim: olha, eu conheço as tuas obras. O que você fez, ninguém ficou sabendo, eu conheço. Para a igreja de Esmirna, Ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua dor, Ele sabe as suas noites indormidas, Ele conhece os seus gemidos, Ele conhece aquelas dores que pulsam na sua alma e você ainda não compartilhou com seu amigo mais próximo. Ele diz: eu conheço, eu conheço. Para a igreja de Pérgamo, Ele vai dizer: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Ele sabe onde você mora, Ele sabe onde você vive, Ele sabe como você vive, Ele sabe o que está ao seu redor, Ele sabe os riscos e perigos que estão à sua volta. Ele é aquele que está hoje aqui na igreja, sondando a igreja, conhecendo a igreja. A igreja de Éfeso, ao conhecer, Ele diz: você, igreja, é ortodoxa, mas você está fria, você abandonou o seu primeiro amor. Quantas igrejas hoje, irmãos, fiéis à doutrina, estão apáticas, sem brilho, cultos mornos, o primeiro amor foi abandonado, já foi botada a vida no piloto automático. E Jesus: eu conheço as tuas obras, você é ortodoxa sim, você é fiel à doutrina sim, mas você já perdeu o primeiro amor, não tem brilho nos seus olhos, não tem fogo no seu coração, não tem calor espiritual na sua vida, eu conheço. Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna, aquela igreja: eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, louvado seja Deus. Irmão, não tem igreja de Jesus Cristo realmente pobre, toda a igreja de Jesus é rica, não importa se numa catedral, não importa se num templo de chão batido, se ela tem Cristo como seu Salvador, se ela tem o poder do Espírito Santo, ela é uma igreja forte, ela é uma igreja rica, embora pobre na terra, rica no céu, rica, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Para aquela igreja de Pérgamo, tinha gente ali, irmãos, que estava morrendo pela sua fé, mas tinha gente ali flertando com as doutrinas de Balaão. Oh meu Deus, quantas vezes na mesma igreja, nesta mesma congregação, igreja presbiteriana de Pinheiros, tanta gente de Deus, tanta gente cheia do Espírito Santo, tanta gente disposta a fazer a obra de Deus, tanta gente pronta para levar o reino de Deus avante, mas também tem muita gente que pode estar, como naquela igreja de Pérgamo, capengando na fé,
apenas tem um nome lá no hall da igreja, apenas foi recebida aqui na frente como membro da igreja, mas nunca se envolveu com as coisas de Deus, nunca teve o coração apaixonado pelo reino de Deus, nunca esteve pronto e disposto a fazer a obra de Deus. Jesus está olhando para a igreja e ele tem exortações a fazer, porque ele conhece, por exemplo, a igreja de Sardes. Ô Sardes, você tem um nome que vive, uma igreja avivada. Mas Jesus, que não se deixa enganar pelos cacuetes, pelos jargões. Ô irmãos, quantos jargões hoje. Eu tenho rodado por esse Brasil afora e, curiosamente, eu tenho pregado em algumas igrejas ultraconservadoras. Sabe o que é uma igreja ultraconservadora? Se uma mosca voar na hora do culto, você escuta. Tem hora que dá um desespero, porque você olha, as pessoas não mexem, nenhuma expressão do rosto. Você não sabe se ela está ouvindo, se ela não está ouvindo, se ela está gostando, se ela está odiando, se ela está recebendo, se ela está rejeitando. Ela não esboça nenhuma reação. Tem hora que parece que você está falando para a parede. Mas eu tenho pregado também em igrejas ultrapentecostais, com muito barulho. E vocês, calma, por favor, menos, calma. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Muitas vezes esse fervor não tem nada a ver com o estilo de culto. Os crentes aprenderam cacuetes, jargões. Tem crente que vai orar, dá uma tremida na voz para parecer mais espiritual. Tem gente que engata um glória a Deus, aleluia, totalmente no piloto automático. Aquilo sai como jargão, não tem nada a ver. Fala até na hora errada. Você diz assim, meus irmãos, o homem está corrompido, glória a Deus. Não, não é glória a Deus não. Não é glória a Deus não. E o Senhor conhece aqueles que estão prontos a morrer pela sua fé, e o Senhor conhece também aqueles que nesse mesmo ambiente, nessa mesma congregação, estão aí flertando com coisas erradas, com doutrinas erradas. O Senhor olha para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que diz, não, eu sou rica, eu sou abastada, eu sou a melhor igreja, aqui não tem problema doutrinário, aqui não tem problema moral, aqui não tem pobreza, aqui não tem briga, aqui está todo mundo em paz, essa igreja é maravilhosa, nós gozamos de uma tranquilidade tranquila mesmo, e nós vivemos aqui sob os auspícios dessa sociedade que nos apoia, porque somos uma igreja maravilhosa, e Jesus olha para essa mesma igreja, tão cheia de si mesma, e diz, olha, pois eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera tu fosses fria, quem dera tu fosses quente, porque tu és morna, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está aqui olhando para a igreja. E quando eu falo para a igreja, entenda, você, eu, nós. Mas amados, me permita dizer que Jesus está no meio da igreja para oferecer para ela a saída, a solução. Veja comigo, o que Jesus disse para a igreja de Éfeso, versículos 5 e 6, ele diz assim, capítulo 2, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para um pouquinho, onde você errou? Quando você errou? O que você fez? Onde começou esse desvio? Volta. Talvez, irmão, você foi criado no Evangelho, foi criado na igreja, você se desviou, está na hora de voltar, Olha o remédio que Jesus oferece, a oportunidade que Jesus oferece para a igreja de Esmirna, uma igreja massacrada, martirizada, enfrentando tantas lutas. Versículo 10, ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. E lá no finalzinho ele diz, sé fiel até a morte e dar-te a coroa da vida.
Talvez você está passando por tribulação, irmão. Está passando por prova, por vale, por dor, por perseguição. E Jesus está aqui dizendo para você: meu filho, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Mantenha-se firme. Se preciso for, morra pela sua fé. Mas não perca a bênção de ser aprovado por Jesus e receber dele a coroa da vida. Olha o que Jesus oferece para a igreja de Pérgamo. Versículo 16. Jesus diz assim: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Para uma igreja que estava flertando com as doutrinas erradas, Jesus está dizendo o seguinte: arrepende-te, arrepende-te. Irmãos, doutrina errada é pecado. Seguir doutrina errada é pecado, e Jesus está dizendo: arrepende-te, volta para a palavra, volta para a Escritura. Para a igreja de Tiatira, uma igreja que estava rendida a coisas de imoralidade por causa de uma influência perniciosa de Jezabel, olha o que Jesus vai dizer nos versos 24 e 25. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Está aqui, ele está dizendo, fique firme. Firme. Tem novidades surgindo todo dia, toda hora no mercado da fé, irmãos. É triste ver isso, igrejas outrora sólidas, se rendendo ao liberalismo, se rendendo ao inclusivismo, igrejas inclusivas hoje. Sabe o que significa isso hoje? Igreja, não, pode vender o que você quiser. Aqui vale tudo, aqui você aceita tudo, aqui você não precisa mudar de vida para ser membro, não. Aqui quem vive no roubo, continua no roubo, quem vive na prática da imoralidade, continua na prática da imoralidade, quem vive na prática da homossexualidade, continua nessa prática, quem vive de adultério, vive nessa prática também, não tem problema, qualquer coisa vale, aqui aceita tudo. Não, 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 a igreja de Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Na Nova Jerusalém tem porta aberta para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, mas nada contaminado entrará lá. A igreja é santa, a igreja é pura, a igreja é a noiva do Cordeiro, a noiva imaculada do Cordeiro imaculado. Mas mais, amados, a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, olha o que Jesus diz para ela. 3:11, por favor, olha aí. Veio sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Conserva o que tens. Fique firme, persevere. Persevere, irmão. Está passando luta hoje? Tem fraqueza hoje? Persevere, persevere. Mas para a igreja de Laodiceia, uma igreja morna, Jesus está dizendo o seguinte para ela no capítulo 3:19, olha aí: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Estou repreendendo você porque eu amo você. Eu estou pegando pesado com você porque eu não abro mão da sua vida. Eu estou confrontando você porque eu não quero que você pereça. Amados irmãos, para todas essas igrejas Jesus vai oferecer uma palavra de vitória para os vencedores. E eu quero que você agora fique em pé comigo e nós vamos ler esses versículos. Olha, por favor, o que ele vai dizer para a igreja de Éfeso, versículo 7. Eu queria que a igreja lesse comigo. 2:7, vamos juntos? Toda a igreja, Apocalipse 2:7, todos juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, no versículo 11, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Olha o que ele vai dizer para a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo de número 17, vamos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos ver o que ele vai dizer à igreja de Tiatira, por favor, no capítulo 2,
versículo 26, vamos juntos? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Olha o que ele vai dizer à igreja de Sardes, veja comigo o versículo 3, versículo 5, vamos juntos? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha o que ele vai dizer à igreja de Filadélfia, por gentileza, capítulo 3, verso 12. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Finalmente, olha o que ele vai dizer à igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A igreja que vai morar no céu é a igreja dos vencedores. E os vencedores foram aqueles que venceram por causa do testemunho da palavra e do sangue do Cordeiro. Se você crê no Senhor Jesus e foi lavado no seu sangue, se o seu nome está escrito no livro da vida, se o Espírito Santo habita em você, se você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.